Malu Gaspar, do jornal O Globo, acabou de descobrir e revelar a maior bomba contra vários ministros do STF. Essa notícia, gente, devastou o judiciário e Brasília agora, neste exato momento. Brasília não dorme nesse dia de hoje. Outra bomba que acabou de ser confirmada, gente, tá? Magistrado acaba de ser internado às pressas em hospital de Brasília. Atenção, atenção, notícia que acaba de ser confirmada. Magistrado acaba de ser internado às pressas em hospital de Brasília. E eu vou trazer esta notícia em todos os detalhes e destaques. E uma bomba que acabou de ser confirmada, gente, que deixou o Lula completamente desesperado e tem a ver com esta eleição de 2026. Atenção, atenção, uma bomba que acabou de ser confirmada que deixou o Lula completamente desesperado e é sobre eleição 2026. A esquerda está completamente devastada e eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. E a Janja, gente, tá? Andou bem sumidinha, né? Parece que o Lula tinha calado a Janja. Mas eu vou trazer aqui, gente, um vídeo bombástico, revelador, que acabou de revelar uma bomba contra Janja da Silva. Em ano eleitoral, o Lula vai dar um infarto com essa notícia que acabou de explodir na imprensa, gente, tá? A imprensa está repercutindo uma bomba contra a Janja e vocês vão ficar... Eu só vou dar um spoiler aqui no início para vocês. Vocês vão ficar chocados com o que acabou de ser revelado sobre a Janja e o Lula deve estar devastado, porque isso aqui em ano eleitoral, isso é uma bomba contra o Lula. Durante o ano eleitoral. Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, aqui embaixo vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, ó. Clica em cima. Clica aqui, ó, faz isso aqui. Automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Bomba atrás de bomba, logo de cara. Muita atenção de vocês, gente, tá? Marina Helena simplesmente foi pra cima da Janja sem dó nem piedade e expôs aquilo que eu venho expondo pra vocês há vários dias no canal. Quando vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês que estão sempre acompanhando, né, os boletins que eu posto aqui nesse canal, vai se lembrar de tudo que eu já disse sobre a Janja com relação ao que está acontecendo aí contra as mulheres no Brasil. Vocês sabem que esse é um tema, gente, que me deixa furiosa, tá? É agressão às mulheres, feminicídio. É um tema que me deixa consternada. E agora, Marina Helena se junta aqui a nós e fez um brilhante trabalho cobrando da Janja aquilo que eu já cobrei e que eu acho que muitas mulheres, muitos homens também deveriam estar cobrando. Onde está a Janja com muita coisa cruel e perversa acontecendo com as mulheres do nosso Brasil, né? Aqui, gente, que vídeo maravilhoso esse aqui, ó. Vejam só. Emocionada, né? Até correu uma lágrima aqui também. Estamos cansadas, estamos exaustas, mas não estamos desistindo e jamais desistiremos da vida de nenhuma de nós. Por isso pedimos que vocês, homens, estejam ao nosso lado nesse momento. E aqui eu quero expressar todo o orgulho que eu tenho do meu marido, que percebeu a minha angústia. Eu fico me perguntando assim, dona Janja, o que o seu marido de fato fez para combater a violência contra a mulher? E eu vou te responder, nada. Tanto não fez nada que os assassinatos de mulheres, porque vamos lembrar que feminicídio é uma palavra construída pela esquerda também, então a gente tem que dar o nome correto. Vamos começar por aí. O assassinato de mulheres bateu recorde do governo Lula. A gente está falando de 4 assassinatos por dia. Vamos lembrar também que os estados mais violentos do país são aqueles governados pela esquerda e pelo PT. Quem é o campeão? Exatamente o Ceará, governado pelo petista. Sem falar, obviamente, que o exemplo deveria, né, pelo menos vir de casa, e o seu filho mais novo foi acusado pela médica com a qual ele vivia de agressão física e psicológica. A gente entra ainda naquela coisa que é o que você diz, né? E a gente não pode esquecer nunca das falas do presidente Lula. Inclusive aquela em que ele diz que é inacreditável que a violência contra a mulher aumente depois dos jogos de futebol. E aí ele fala, mas se for corintiano, tudo bem. Tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher.
inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. A hipocrisia da esquerda tá aí, ó, escancarada. Jura mesmo, Janja, que você tá emocionada nessa hora? Jura que você tá emocionada? Jura que você está preocupada com as mulheres? E eu vou até acrescentar aqui que a Marina Helena esqueceu, tá? Teve o caso do Silvio Almeida, né? O ministro do Lula que foi acusado de abuso, de abusar das mulheres dentro do governo Lula. E lembrem que saiu na imprensa que o Lula e a Janja foram avisados antes da bomba explodir na imprensa. O que é que eles fizeram? Nada. O que é que eles fizeram? Ficaram caladinhos. Só fizeram alguma coisa quando a bomba explodiu na imprensa através do portal de notícias Metrópolis. Então, o que é que o Lula fez ou faz para ajudar as mulheres? Nada. Muito bem especificado aqui nesse vídeo da Marina Helena. É isso, gente. Contra fatos não há argumentos. Basta dar Google que vocês vão ter aí a prova de tudo que foi exposto pela Marina e até pelo que eu disse do Silvio Almeida. Por que é que o Silvio Almeida foi expulso do governo Lula, né? Ele foi expulso depois da denúncia feita pelo portal de notícias Metrópolis, que o Silvio Almeida estava abusando de mulheres dentro do governo Lula. E a notícia que saiu na imprensa também é que o Lula e a Janja foram avisados antes da bomba sair na imprensa. O que é que eles fizeram? Nada. Então o Lula e Janja se importam mesmo com as mulheres? Vou fazer essa pergunta e deixar o comentário de vocês aqui embaixo. Vamos porque tem mais, gente, tá? Vamos porque tem mais, porque agora deixa eu trazer aqui essa informação que está gerando desespero no Lula. Lula diz que prioridade na Venezuela é a democracia no Maduro. Ou seja, ficou bem claro que o Lula simplesmente abandonou, descartou o ditador, o seu aliado de longa data, o Nicolás Maduro. Tá aqui, saiu no Correio Brasiliense. Só que isso aqui, gente, pode custar muito, mas muito caro para o Lula da Silva. Abandonar o Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro lá, que está preso na prisão nos Estados Unidos, descartar o Maduro pode ser uma péssima jogada do Lula, pode ser o maior tiro no pé do Lula, para vocês terem noção da gravidade da situação. Lula diz que prioridade na Venezuela é a democracia e não o Maduro, ou seja, agora, depois que o Maduro está preso, né, nos Estados Unidos, a prioridade para o Lula não é mais o seu grande amigo, né, de longa data, né, histórico, lá do Foro de São Paulo, né, das políticas antigas, não, a prioridade para o Lula não é mais o Maduro. O Maduro agora é carta fora do baralho, né? O Maduro agora faz parte do passado da política do Lula. Agora ele está preocupado com a democracia. Está em ano eleitoral. O Lula é macaco velho da política. O Lula é experiente. Só que o Lula é inteligente, é experiente, é macaco velho da política? É. Mas só que, sem querer, eu acho que ele acabou de dar o seu maior tiro no pé. Por quê, gente, tá? O Nicolás Maduro está preso lá nos Estados Unidos. Imaginem se o Nicolás Maduro decide aceitar delação lá nos Estados Unidos. Ah, vamos condenar Nicolás Maduro à prisão, a pena de morte, por exemplo. Aí surge um acordo com ele, olha, quer sair da pena de morte? Aceita a delação premiada. Faz delação, delata todo mundo que você vai ser premiado. Então não vai ser mais pena de morte, pode ser prisão perpétua. Olha, não vai ser mais prisão perpétua se você decidir delatar, entregar todo mundo. Aí, vamos supor, pega lá 40, sei lá, 50 anos de prisão, ou seja, vai apodrecer na cadeia. Então, assim, gente, imaginem só, se o Maduro, se alguém que porventura for visitar o Maduro, disser, olha, o Lula lá no Brasil diz que a prioridade agora da Venezuela é a democracia, e não Maduro. O Lula no Brasil acabou de dizer que você não é mais prioridade. Prioridade é a democracia na Venezuela. Imaginem quando o Maduro fica sabendo desta fala do Lula. E se ele se sentir traído? E se ele quiser se vingar do Lula? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, gente, tá? Que esta fala do Lula pode ser o maior tiro no pé do Lula até agora. É, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Tá aqui, ó. O presidente Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que a solução para a crise na Venezuela deve partir dos próprios venezuelanos
e defendeu maior integração política e econômica entre os países da América Latina. Segundo Lula, ele deixou claro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a condução dos rumos da Venezuela não deve ser imposta por atores externos. Disse ao presidente Trump: quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos, permitam que eles resolvam os problemas deles. Não sei se a Delcy vai convocar eleições, mas eles têm que assumir a responsabilidade, afirmou o petista em entrevista ao UOL. Para Lula, a responsabilidade recai sobre a liderança política da região. Isso depende de nós, não depende dos Estados Unidos, não depende da Rússia ou da China. Precisamos colocar a nossa cabeça ali. Então, questionado sobre possíveis ações para o retorno do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa ao país, Lula afirmou que essa não é a principal preocupação. A preocupação principal é a seguinte: há possibilidade de gente fortalecer a democracia na Venezuela? Há possibilidade de a gente fortalecer a democracia na Venezuela? O povo na Venezuela, 8,4 milhões de pessoas que estão fora para voltar à Venezuela. Há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela? Então isso é o que importa para o Lula, é a democracia. Não que seja errado, claro que é certo, a gente quer a democracia. Só que o Lula disse que basicamente, olha, Maduro não é mais prioridade para mim. Resumindo, estou se lixando para Maduro. E eu acho que talvez essa fala, né, gente, prioridade é a democracia e não o ditador Maduro. Vocês acham que essa fala do Lula pode chegar no Maduro? O que será que o Maduro vai fazer, gente? Vocês já pensaram se o Maduro, por um motivo ou outro, talvez não mesmo por esse, mas por um motivo ou outro decida delatar, entregar o Lula, dizer tudo que ele sabe sobre o Lula da Silva, que o Carvajal, inclusive, né, já revelou que... Ai, gente, vocês sabem, né? Revelou que a ditadura da Venezuela financiou campanhas do Lula aqui no Brasil. Isso é só um pouco que a gente ficou sabendo, né? Imagina se o Maduro decide abrir a boca, gente, tá? Desespero vai tomar conta. E antes de trazer aqui uma informação, gente, notícia que acabou de ser confirmada direto de Brasília, tá? Magistrado foi internado às pressas em hospital de Brasília, gente. E o motivo é que vocês vão ficar chocados. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa notícia terrível que a revista Veja está confirmando para o Lula da Silva. O Lula acabou de receber a sua pior notícia. Veja só que vocês vão entender. Nova pesquisa mostra alta consistente de Flávio Bolsonaro e uma pedra no caminho de Lula da Silva. Nova pesquisa mostra o Flávio Bolsonaro crescendo de forma avassaladora e essa nova pesquisa mostra uma pedra no caminho de Lula da Silva. Vamos entender o motivo do desespero do Lula? No programa Ponto de Vista, apresentado por Marcela Anal, a divulgação da nova rodada da pesquisa Meio Ideia reforçou um diagnóstico recorrente do cenário eleitoral. O presidente Lula lidera numericamente, mas entra no segundo turno em empate técnico com os principais nomes da direita. O levantamento mostra o petista com 45 e 41 de Flávio, 44 e entre os 42 do Tarcísio, 45 contra 40 de Michele Bolsonaro, todos dentro da margem de erro 2,5, 2 pontos percentuais para menos e para mais. Para o colunista Mauro Paulino, os números confirmam a tendência observada em levantamentos recentes. A disputa se estreita à medida em que a oposição consolida candidaturas, sem que o presidente consiga romper um patamar que parece funcionar como limite. Por que o segundo turno encurtou tanto? Aqui que está o desespero do Lula, gente, tá? Segundo Paulinho, o dado central é o crescimento acelerado de Flávio Bolsonaro desde o lançamento, desde quando Bolsonaro confirmou Flávio Bolsonaro a candidatura. Ele só vem crescendo. A pesquisa confirma um movimento de crescimento significativo, avaliou. Ainda assim, Lula mantém dianteira pequena em todos os cenários e estados, gente. Então, tá aí. O Lula parou, ele estagnou. Ele simplesmente parou e não consegue subir. Já ao contrário, Flávio Bolsonaro... Imaginem só aqui a seguinte situação. O Lula tá aqui nesse lugar. Ele não sobe, gente. Ele tá estagnado, ele tá parado aqui. O Flávio Bolsonaro começou um pouquinho atrás. Assim que o Bolsonaro
anunciou a candidatura do Flávio, o Flávio Bolsonaro estava aqui embaixo. Ele estava ali cerca de 16 pontos, né, 14 pontos atrás do Lula. E o Flávio Bolsonaro começou a crescer. Só que o grande problema é que ele está crescendo muito rápido. E o Lula ainda continua estagnado. Esse é o motivo do desespero do Lula. Porque se o Flávio Bolsonaro continuar crescendo dessa forma avassaladora, rapidamente ele vai passar o Lula e vai deixar o Lula para trás, comendo poeira. O Flávio Bolsonaro vai deixar o Lula no chinelo. Vocês estão entendendo agora, gente, o motivo do desespero do Lula? Todas as últimas pesquisas que são reveladas, que são anunciadas, o Lula simplesmente parou no tempo. Ele não consegue subir basicamente nada, ele estagnou. E o Flávio Bolsonaro está crescendo assim, de uma forma absurda, gente, que é inacreditável. Eu vejo analistas experientes da política brasileira, juristas, de boca aberta, com a forma que o Flávio Bolsonaro tem conquistado o eleitorado, principalmente aquele eleitorado indeciso, aquele eleitor que ficou magoado com Lula porque ele fez muitas promessas durante a campanha, né, e não cumpriu. Exemplo para vocês, sigilo de 100 anos, eu vou acabar com o sigilo. O dele foi pior, né, gente? Foi muito além do próprio Bolsonaro. Não vou taxar blusinhas da Shein, foi lá, taxou as blusinhas. Vai voltar a comer picanha e cerveja, comer picanha e tomar cervejinha. O povo, cadê? Então, assim, o povo cansou. Então, o Flávio Bolsonaro tá pegando aquele eleitor que tá furioso, que tá decepcionado com o Lula e tá conseguindo levar pra direita. Meu Deus do céu, gente, tá? Que coisa. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque teve um magistrado que acabou de ser internado às pressas em hospital de Brasília. E o que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou trazer algumas matérias aqui na tela, vai ser bem rapidinho, gente, então não vamos me alongar muito não, vai ser bem rápido. Eu vou colocar aqui para vocês o motivo que esse magistrado acabou de ser internado às pressas agora no hospital de Brasília. E o motivo é esse aqui, ó, tá aqui na sua tela. Esse magistrado que está aqui na sua tela, ó, o ministro do STJ, Marco Buzzi, ele é acusado de assédio contra jovem de 18 anos, gente, tá? Vocês sabem que isso aqui é um tema que me deixa revoltada. E eu vou expor tudo aqui, gente, tá? Nesse boletim para vocês. Então tá aqui. O ministro do STJ, Marco Buzzi, é alvo de grave acusação de assédio contra uma jovem de 18 anos que passou as férias de janeiro hospedada na casa do magistrado em Balneário Camboriú. A moça é filha de um casal de amigos do ministro Marco Buzzi, conforme apurou o Metrópolis. Tá? No dia 9 de janeiro, eles se encontravam na praia e em determinado momento a jovem foi tomar um banho de mar. Buzzi também estava dentro da água. Tá? O magistrado estava dentro da água. Segundo relatos da jovem, que entrou em estado de desespero, o ministro, que estaria visivelmente descontrolado, tentou agarrá-la 3 vezes, gente, tá? Tem uma palavrinha aqui que eu não posso nem ler aqui para vocês, tá? Mas tá aqui, ó. Ela conseguiu se desvencilhar, ela conseguiu sair dele, correu para a praia e contou para os pais o ocorrido, tá? Estupefato, o casal de amigos, tá, que eram amigos do magistrado, deixou o local imediatamente e seguiu para São Paulo, onde registrou o boletim de ocorrência sobre o fato em uma delegacia de polícia. O casal foi encaminhado para relatar e denunciar o fato ao STF. Aqui é que tá. Aqui é a próxima informação. Diz que ia ser bem rapidinho, né? Caso de ministro do STJ acusado de assédio chega ao STF, gente, tá? O que aconteceu foi tão grave que após a oficialização das denúncias, o caso foi enviado ao STF, gente, tá? Isso é muita crueldade. Então tá aqui. Ministro do STJ acusado de assédio é internado. Então, após a confirmação de que o caso dele foi para o STF, pouquíssimos minutos, questão de horas, gente, tá? Foi revelado que ele foi hospitalizado. O ministro do STJ, Marco Buzzi, apresentou atestado médico após ser internado em hospital de Brasília.
A medida ocorre em meio à oitiva, tá? Durante o momento em que a polícia estava ouvindo a jovem, ele passou mal. Tadinho, né, gente? Tadinho, anjinho. Ele passou mal e precisou ser internado. Ou seja, ele sabe do que fez. Ele sabe da gravidade do que fez. Porque eu penso assim, gente, se o cara é inocente, se ele não fez absolutamente nada, por que ele ficou desesperado? Por que ele ficou consternado a ponto de ser hospitalizado? Ele sabe do que fez. Essa menina foi à polícia, ela detalhou com riquezas de detalhes tudo que ela sofreu na mão desse magistrado. Então, a medida ocorre em meio à oitiva da jovem de 18 anos que o acusa de assédio, revelada pela coluna Metrópolis Grande Angular. A jovem foi ouvida na manhã desta quinta-feira no CNJ. Ela foi ouvida. E tá aí, gente, tá? Ministro do STJ acusado de assédio está internado no DF, está. E o que me deixa mais triste com isso aqui é porque os caras vão para os melhores hospitais do país, os hospitais mais caros do país. Por que não foi para uma UPA? Passou mal, não vou ali para a UPA. Não, tem que ser no hospital mais caro de Brasília. É isso. Então é isso, gente, tá? Eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Tudo isso está sendo investigado. E se ficar comprovado que isso aqui realmente aconteceu, que ele fez essa crueldade perversa com essa menina, gente, acabou de fazer 18 anos, que pague, que ele seja punido severamente pela justiça. Eu espero que haja justiça ainda nesse país, que ele seja punido e pague pelo crime que ele cometeu. É isso. Desabafo, gente. Vocês sabem que esse é um tema que me deixa furiosa, extremamente furiosa, é isso. Deixa eu trazer aqui, gente, tá? Briga feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão, parece até letra de música, né? Mas não, gente, tá? Briga feia, treta feia em público de ministros do STF. Estão se degladiando, gente. Racha no STF. E aí, gente, assistam o vídeo e falem aqui embaixo de que lado vocês estão. Briga feia no STF e o motivo, aí é que vocês vão ficar chocadíssimos, vejam só. STF pegando fogo e ministros do Supremo partem para a briga em público. Essa é a análise de William Vac, CNN Brasil, e eu vou trazer para vocês o que está acontecendo. Quando eles brigam, a gente comemora, né? Supremo contra Supremo em público, era só o que faltava na crise brasileira. 2 dias depois, o presidente do Supremo designar até uma relatora para um código de conduta e pedir autocontenção no comportamento de seus integrantes, 2 dos ministros, no centro da crise causada pelo escândalo do Master, foram ao contra-ataque, alvejando o próprio presidente da corte. Disseram hoje Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, em síntese, o seguinte: que não se precisa de código de conduta coisa nenhuma, pois ninguém é mais controlado do que já são magistrados. E voltaram a repetir que parte das críticas ao Supremo é resultado de ignorância, má-fé ou as duas coisas. No discurso com o qual abriu o ano do Judiciário há 2 dias, o presidente do Supremo fez uma alusão oblíqua ao furacão provocado pelo escândalo. Disse que os ministros são responsáveis por suas escolhas. E ouviu hoje, no mesmo plenário do STF, por Moraes e Toffoli, que os ministros jamais julgaram qualquer coisa na qual houvesse conflito de interesse. A fissura no Supremo ganhou áreas de fratura exposta, e o motivo é político. Na prática, o presidente da casa admite que o problema central é a percepção pública do papel do Supremo e seus integrantes, não só no caso do escândalo Master. Moraes e Toffoli insistem em que não há nada a ser criticado, especialmente por parte da imprensa. Em jogo está a perda de credibilidade da própria instituição, que o STF não está conseguindo consertar. Credibilidade já era. O Supremo Tribunal Federal não tem credibilidade nenhuma mais nesse país, essa que é a grande realidade. Agora, o que está acontecendo? O Fachin, presidente do STF, ele está vendo a instituição sendo totalmente desmoralizada e tenta salvar de alguma maneira. E a saída que o Fachin buscou foi criar esse código de ética, código de postura, sei lá. É um código para controlar a ânsia
dos ministros que querem mandar no país, principalmente aí o Alexandre de Moraes. E aí é o grande problema, porque essa autocontenção do Supremo não agrada a Alexandre de Moraes, não agrada o Toffoli, não agrada o Gilmar Mendes, um grupo de ministros. Porém, agrada uma outra ala que está vendo que realmente o Supremo está passando um momento muito difícil e que, da maneira como está, as eleições de 2026 vai ser a pauta do momento, que é o quê? A autocontenção do STF. E aí, alguns ministros já perceberam isso. Olha, se a gente não buscar uma autocontenção, o que vai acontecer? Eles vão acabar elegendo senadores aí anti-STF, como alguns já são apelidados, né? Porque quem quer combater esse ativismo aí é chamado de anti-STF. Mas esses senadores, esses pré-candidatos ao Senado, teriam mais força para controlar o Supremo. Então está uma crise que o Fachin não está conseguindo controlar. E ela está tão séria que o Fachin desmarcou um almoço que estava marcado no STF, depois desse debate interno sobre o tal Código de Ética, porque Moraes e Toffoli estão resistentes, tem um grupo no STF resistente, não quer aceitar controle para eles. Não existe isso porque eles são as melhores pessoas do mundo, eles cumprem o que diz a Constituição, quem está atacando o Supremo, como falou aqui o William Vac, são pessoas com má fé, ou que não tem índole, enfim, atacando agora a imprensa brasileira, porque quando era só quem cria conteúdo nas redes sociais era uma coisa, agora eles estão atacando a imprensa brasileira, jornalistas, e aí a briga vai ficando muito interessante. Briga entre sistema, briga do sistema contra o sistema, e agora a imprensa, os jornalistas perceberam que, peraí, então quer dizer que não pode criticar o iluministro brasileiro? Sejam bem-vindos, William Vac, Globo, todos esses veículos de comunicação que agora estão vendo que tem ministros do STF que são intocáveis ou querem ser intocáveis para continuar fazendo barbaridades no nosso país. Mas tenho certeza que a pauta não é nem anti-STF, mas é a pauta de respeito à separação dos poderes, cada um cumprindo o seu papel. É isso, porque quando fala anti-STF nos coloca como extremistas, né? Que é o que eles querem fazer. Mas na realidade, nós somos o quê? Nós queremos o melhor para o país. Destruindo, né, gente, tá? A Constituição, destruindo a credibilidade do STF. Que coisa, hein, gente, tá? Briga feia, que coisa feia, gente, tá? Lavando roupa suja ali. Não, eu assisti, gente, tá? Eu assisti porque me enviaram rápido. Fabiana, assiste isso aqui do que tá acontecendo lá dentro do STF. Eu abri para ver, eu vi ali, gente, tá? O Alexandre de Moraes, ministro do STF, junto com o Dias Toffoli ali, trocando figurinha, tipo assim, peitando, mandando recadinho pro Edson Fachin. Gente, que nível que desceu o STF, meu Deus do céu. Triste, triste ver hoje o que se tornou o STF, uma instituição que já foi tão respeitada, né, gente? Tá tão respeitada nesse Brasil, hoje virou aí motivo eu já vi até chacotas na internet com essa briga que teve entre essa treta, né, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, atacando de forma gratuita o presidente da corte e mandando recados, né, pro Edson Fachin. E não parou só por aí não, gente. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse aqui eu prometo para vocês que vai ser um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, decidiu colocar a boca no trombone, gente, tá? E entregou vários ministros do STF, gente, tá? Malu Gaspar, ela fez de novo, gente. Essa aqui tá sem medo, essa tá peitando principalmente 2 ministros dentro do STF. Principalmente, vocês vão entender. Assistam, gente, de camarote. Pega a pipoca, assistam de camarote. Malu Gaspar destruindo, entregando e revelando mais uma bomba contra vários ministros do STF. Quem são esses ministros? Vocês vão descobrir assistindo até o finalzinho. Vejam só.
Tá essa proposta? Não, subiu no telhado, né? Assim, a atitude dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes ontem, pode ser que a reunião não tenha sido cancelada por isso, vamos dar o benefício da dúvida, mas aquela atitude deles ontem no plenário, durante um julgamento sobre um tema que não tinha a ver com o Código de Ética, que era a questão das manifestações políticas do ministro, a atitude deles deixou muito claro que, se depender deles, esse Código de Ética não passa. E não só não passa, como eles vão trabalhar contra. Não é que eles não vão fazer nada e vão votar contra, eles vão trabalhar contra. Eles foram muito claros ao dizer que acham que isso, chamar até os questionamentos feitos ao Supremo Tribunal Federal de desonestidade e má-fé. E, Natuza, jogaram na confusão ao dizer, por exemplo, que eles não podem mais fazer palestras, que estão querendo que eles não façam palestras porque magistrados não podem fazer quase nada. O Alexandre de Moraes, inclusive, falou isso. Agora vão querer implicar até com as nossas aulas. Na falta do que criticar, vão querer implicar com as nossas aulas. O ministro Toffoli ainda quis dizer que sim, que ministros podem ser sócios de empresas e que isso não tem nada demais. E o ministro Alexandre de Moraes ainda questionou quem fala dessas decisões dos juízes, que eles mesmos permitiram que juízes julguem escritórios, causas de escritórios dos parentes dos parentes dos ministros, dizendo que quem fala isso está mentindo ou é desonesto. Na verdade, Natuza, todas essas falas são uma forma de diversionismo, né? Ninguém está questionando que ministros façam palestras. O que a gente quer é que os ministros digam quem pagou pelas palestras, quem pagou pelas despesas, quem pagou pelos hotéis que eles frequentam nesses eventos internacionais para discutir o Brasil em Londres, em Lisboa, seja lá onde for. Ninguém está dizendo que um ministro não pode ser sócio, mas quando você tem uma família de um ministro que é sócio de um empreendimento, que recebe dinheiro de um banqueiro falido, depois não dá para esse juiz relatar e julgar um caso desse banqueiro. E, por fim, realmente, o Supremo liberou os juízes para votar causas de escritórios de advogados, como se isso fosse diferente de julgar as causas dos próprios advogados. Basta você tirar o parente de um ministro de um papel de uma causa, que a causa fica válida para o ministro julgar. É contra isso que as pessoas estão se indignando, e os ministros sabem disso. Mas, para não ter que explicar o que realmente interessa, o contrato de 130 milhões do ministro, da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, e as relações do ministro Toffoli via resort da família, via jatinho andando por aí com o advogado, aí eles dizem que a desonestidade é má fé com o Supremo. O que interessa, Natuza, é que eles estão deixando muito claro com essa fala que eles fizeram ontem, que eles se julgam acima do bem e do mal, que eles não têm que dar explicação para a sociedade e que, se depender deles, o Código de Ética não passará. Como você tem uma ala que não sabe se quer, eu quero, mas não agora, vai depender do que tiver escrito, que é a maior parte dos ministros, e você tem esses dois que estão se opondo, sendo que o Alexandre de Moraes é uma liderança no Supremo, eu acho que é isso, não vai ter Código de Ética, tá o Fachin isolado com a Carmen tentando fazer essa discussão andar. Da parte da sociedade você tem um movimento, mas se eles não quiserem, quem é que vai fazer isso ser aprovado? Meu Deus do céu, gente, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, eu nunca vi, gente, tá, a Malu Gaspar descer a lenha, gente, tá, assim, com tanta categoria em vários ministros do STF. Aqui, gente, tá, a Malu Gaspar, ela começou a se tornar a minha malvada favorita, gente, porque a gente vale lembrar que é uma jornalista de esquerda, trabalha para um veículo de imprensa de esquerda. Mas assim, gente, convenhamos, a Malu Gaspar tá fazendo um belíssimo trabalho, tá ou não tá, gente? Vocês gostaram aqui? A Malu Gaspar desceu a lenha sem dó e nem piedade, destruiu Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, que está desesperada para aprovar esse COGES, mas parece, né, que quem manda mesmo dentro do STF é o Moraes, é o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que estão desesperados, não querem de forma alguma que esse código de conduta, código de ética seja aprovado, porque vai, né, frear os poderes dos ministros do STF. Eles não querem freio algum, eles querem continuar aí fazendo tudo isso que a Malu Gaspar acabou de denunciar, sem ter que prestar conta, sem correr o risco de serem punidos. Quem que vai punir o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, outro ministro da Suprema Corte que dê alguma decisão, algum parecer, ou faça algo que as pessoas critiquem, que não gostem? Gente, eu tô chocada. Malu Gaspar, gente, Malu Gaspar, dessa vez eu vou até bater continência, merece. Dessa vez Malu Gaspar merece continência, porque esfregou a verdade na cara dos esquerdistas que passam pano para ministros do STF, esfregou na cara dos ministros o que o povo realmente quer, o que a imprensa realmente quer explicações. O contrato de 129 milhões, quais foram os serviços prestados que até agora, né, ninguém tem a resposta. E por aí vai, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, virou nossa malvada favorita, né, gente? Na Malu Gaspar. Quem diria que eu iria gostar tanto do trabalho dela um dia na vida? Tá aqui. Gostei desse vídeo.